As mulheres que mais teriam benefícios em me escutar são aquelas que mais lutam contra a verdade. Algumas pessoas simplesmente não conseguem lidar com o mundo real. E quando um fato afeta um dos seus sentimentos, eles o negam. Elas curtem ao máximo, vivem tudo, todos os prazeres, têm todo o acesso do mundo, mas não conseguem realizar a felicidade mais simples de todas. A de ter alguém que te ame de verdade ao seu lado. Assim elas ficam cada vez mais amarguradas e ressentidas simplesmente por não quererem aceitar a realidade. Que o tempo passa e toda escolha tem consequências. Perceba o padrão. Mulheres bonitas e bem-sucedidas que vivem com a falsa sensação de terem os homens disponíveis ali para quando elas quiserem, mas que estão sempre pulando de relacionamento em relacionamento. E nos intervalos elas juram que a vida foi feita para curtir, que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, que pegar todo mundo é bom demais. Mas nós sabemos a realidade. Elas só querem ser amadas. E eu sinceramente sinto muito porque eu sei que a maioria das mulheres são realmente boas, que elas realmente mereçam ser amadas. Eu não tenho dúvida de que a Anitta é uma mulher maneira pra caramba, por exemplo. Mas enquanto alguém não conseguir enxergar a realidade e continuar lutando contra o mundo, esse será sempre o resultado. Dinheiro, viagens, procedimentos, tudo que o mundo pode oferecer. E muito vazio interior acompanhando isso. Eu sou o maior aliado delas e elas não percebem. Porque eu sinceramente acredito que todas elas mereçam viver a verdadeira felicidade. Talvez elas até tenham experimentado em algum momento. A de um relacionamento estável e feliz com uma pessoa que está com o coração 100% ali. E a escolha continua sendo sua. Eu não preciso te convencer nem te provar nada. O tempo vai sempre revelar a verdade. E esse mesmo tempo está passando e você não vai poder voltar atrás. Me escutar só um pouco não vai te fazer mal nenhum. Fala, rapaziada, vou fazer um videozinho aqui um pouquinho mais curto hoje, né, do que os vídeos habituais aqui do canal, e eu só vou dar uma última opinião aqui sobre o caso do Café com Teu Pai. Eu tô aqui no intervalo entre uma gravação e outra aqui no evento que eu tô trabalhando hoje, e aí eu vi que o Breno fez um pronunciamento na rede vizinha e vim aqui pro carro dar uma opinião, na verdade, creio eu que a última opinião minha sobre esse caso dele, a não ser que aconteça alguma coisa muito fora do comum, que o FBI invada a residência aí do Café com Teu Pai, leve ele preso de camburão, coisa arada, aí a gente vem e traz um vídeo de novo. Ou se houver uma condenação, né, por parte da justiça em cima dele, mas enquanto esse caso não se desenrola, bom, esse será o segundo vídeo e último, né, sobre esse caso. E a primeira coisa que eu reparei é que, pô, o Breno tá mansinho, hein? Sentiu, parceiro? Tá em choque, meu camarada? Se vocês pegam vídeos mais antigos dele, lá no perfil dele da rede vizinha, ele está sempre em cenários bonitos, com bastante natureza ali atrás dele, está com uma postura corporal bem despojada. Nesse videão aqui que ele gravou, é fundo preto, olhar ali de receio, querendo a todo momento evitar conflito, buscando pacificação o tempo todo, e até mesmo os músculos dele parecem estar tensos. E aí na primeira fala dele ali no vídeo, ele já apela para as mulheres, que segundo ele próprio, são as mulheres que teriam mais benefício em escutá-lo, mas infelizmente são essas as que mais lutam contra a verdade. O que ele está querendo dizer é basicamente: ô mulherada que tá me cancelando, que odeia o meu conteúdo, pô, eu poderia ajudar tanto vocês, pena que vocês não me escutam. Ai, por que que as pessoas simplesmente não conseguem lidar com o mundo real? E eu nem discordo do mérito ali da afirmação que ele fez, porque realmente eu acho que esse bando de mulher amargurada que quer cancelar todo mundo aí na internet porque tem opiniões das quais elas não gostam, é verdade mesmo. Se elas ouvissem aí o conteúdo do Breno e até comprassem os cursos ali que ele vende, elas iriam achar algum homem e parar de ser tão amarguradas assim como elas são. Disso aí eu nem discordo, para falar a verdade. Mas fato é que a mente dessas digníssimas já está totalmente lavada, já não tem mais volta não, pô. Anos e anos, quem sabe a vida inteira até de doutrinação ideológica, progressista, feminista, a não ser uma ou outra que pode vir a se salvar aí dessa maldição,
dessas pragas aí criadas, na minha visão, até pelo capeta, é uma meia dúzia que talvez venha se salvar disso daí, desse buraco no qual a grande maioria delas próprias se enfiou. Não adianta o Breno querer apelar para esse tipo de gente. E, inclusive, elas sabem que o que você está falando é verdade, pô. A maioria pelo menos sabe. Só que para elas, a verdade não quer dizer nada. Tu acha que uma digníssima que tá implorando censura na internet, querendo até que se prenda a gente que discorda dela, você acha que essa digníssima se importa com verdade, com virtude, com certo, com errado? Porra nenhuma, meu irmão. Esse tipo de mulher só pensa no próprio rabo e no próprio ego. E aí o Breno até segue dizendo ali que beleza, a mulherada aí de hoje, principalmente as que discordam aí do conteúdo que ele cria, vivem a vida pra caramba, curtem esse mundão aí como talvez nunca ninguém curtiu no mundo, aproveitam, se divertem. E como ele diz no vídeo dele, mesmo elas vivendo, curtindo e aproveitando pra cacete, uma das coisas que elas mais querem, se não for de fato a coisa que elas mais querem, é ter um homem posturado, e não esses feministas aí retardados, esse bando de débil mental do cacete, que pra mim é pior que digníssima. Feminista, pra mim, nem gente é. Pra mim é pior que lixo. Mas enfim, ter um homem de verdade ali posturado ao lado delas, que as ame, isso elas não conseguem. E é por isso que elas ficam mais amarguradas e cada vez mais raivosas. E vão ficar cada vez mais, porque como eu sempre falo aqui no canal, a coisa vai piorar, porque elas seguem esticando a corda. Não, estão criticando o nosso comportamento, tem que censurar esses caras, prender, criar lei da misoginia. Então elas estão esticando a corda, esticando, esticando, esticando. Daqui a pouco não vai sobrar um otário para contar a história e querer colar aí com esse bando de mulher maluca. Mesmo os homens, principalmente os homens brasileiros, sendo manginas pra caramba, vai chegar em um ponto que só doente mesmo que vai querer colar com mulheres dessa péssima qualidade. Inclusive eu acho que uma coisa que acontecia bastante há alguns anos atrás, claro, sempre aconteceu, mas eu vi que se acentuou bastante, acho que pela época de 2013 até 2015, 16, era muito hype, principalmente aqui no YouTube, conteúdos de pessoa imigrando, né, para fora do país, principalmente para os Estados Unidos. Por quê? Porque o Brasil aqui tava uma merda, né, governo Dilma fazendo só merda e só cagada, padrão, né, do Partido dos Trabalhadores. E aí nego pensava o quê? Pô, eu vou para os Estados Unidos ou para outro país, talvez da Europa, para buscar uma vida melhor, uma condição financeira melhor. Eu acredito que hoje já está acontecendo de caras querendo imigrar. Óbvio que daí na equação entra a questão ali do poder de compra e da questão financeira toda, porque sabemos que em outros países, principalmente nos Estados Unidos, normalmente uma pessoa ali que trabalha em qualquer subemprego, trabalhando fora, comparado aqui ao Brasil, a pessoa vive muito melhor lá fora e tem o poder de compra muito mais alto, muito menos imposto socado dentro do rabo e por aí vai. O pessoal ia muito para fora com esse viés de, pô, eu quero melhorar de vida financeiramente falando. Eu desconfio que já tem muitos homens hoje indo embora do país, mas não por conta de condição financeira ou nem mesmo porque o Brasil tá uma merda. Acho eu que uma boa parcela dos homens de hoje que estão saindo do país é pra achar mulher mesmo. É porque os caras estão olhando pras digníssimas aqui do Brasil e pensando, pô, o meu sonho é ter a minha esposinha, viver um romance, aquela coisa linda de comercial de margarina, mas com essas daqui não dá não, pô. E aí os caras fazem o quê? Como diz o Renato 38, se picam daqui, metem o pé. Não por conta que o Brasil tá ruim, ou por conta do financeiro ali. Não, pra querer achar mulher.
construir uma vida fora que os possibilitem a casar com uma digníssima que não seja tão doente como provavelmente a maioria das digníssimas do Brasil já estão. Eu desconfio disso daí. E é isso, as digníssimas vão ficar cada vez mais amarguradas por aí e os caras vão fugir delas cada vez mais. E aí o Breno faz uma crítica ao fato, né, de que muita digníssima que é bonita, que é jovem, acha que a vida é um morango ao leite, é só farra, só curtição. Ficam pulando aí de um relacionamento para outro, rodando na mão de um ou outro vagabundo e pegando geral, achando que isso daí é lindo e que é assim que se aproveita a vida. Só que em contrapartida, muitas delas, quem sabe até a maioria, tem aquele desejo, tem aquela vontade de ser amada. Claro que por um homem que elas vejam valor, só que por conta desse passado promíscuo que muitas delas têm, esses caras, principalmente os mais destacados, não vão querer assumi-las para relacionamento sério, casamento então, nem se fala. E é aqui que o Breno começa a forçar a barra. Vai, implora aí, ô trouxa. Implora pra um monte de mulher que quer te destruir e arruinar sua vida. Ô otário. Abre aspas pro Breno. E eu realmente sinto muito porque eu sei que no fundo a maioria das mulheres são realmente boas. Fecha aspas. Discordo dessa afirmação dele. Na minha opinião, a maioria das mulheres do Brasil são ruins. E dos homens também. A maioria dos homens e das mulheres que tem no Brasil, ao meu ver, são pessoas ruins. E aí diz o Breno também. Não, e eu acho também que a maioria das mulheres merecem ser amadas. Discordo disso daí também. Eu acho que é uma minoria das mulheres aqui no Brasil que merecem ser amadas. Na verdade, acho não, tenho certeza. Diz ele também que a Anitta é uma mulher maneira pra caramba. Discordo, pra mim a Anitta é uma vagabunda, mau caráter, desonesta, que na eleição passada influenciou milhares de pessoas, principalmente jovens, a irem votar em vagabundo marginal, que tá fudendo hoje em dia o nosso país e todas as pessoas que moram nele. Fora o péssimo exemplo que ela dá com o péssimo comportamento que ela tem. Eu conheço mais de uma amiga minha que virou fã dela, isso há muito tempo atrás, coisa de 2013, 14, até antes, se pá. Começou a emular o comportamento da Anitta, fazer tudo igual ela fazia. E olha, essas digníssimas aqui que eu conheço, que eu tô dizendo que fizeram isso, só ladeira abaixo, hein? Puta que o pariu. É de dar pena hoje em dia, eu não tô nem brincando. É claro que eu não posso expor as digníssimas aqui, né? Mas pensem vocês no pior tipo de feminista e de mulher alienada que possa existir. É exatamente isso daí que elas viraram. Claro, né, que elas não foram influenciadas só pela Anitta. Também tiveram várias outras influências, mas a principal, pelo menos dessas duas digníssimas aqui que eu disse que conheço, a principal influência delas foi a Anitta. Então a Anitta é maneira pra caramba, é o cacete. Maneiro é meu ovo. E aí segue ele apelando pra misericórdia das digníssimas que querem ver ele dentro da cadeia. Porque eu sou o seu maior aliado. Gostem de mim. É, implora aí, vai. Pra mulherada que vai rir da tua cara se tu for preso. Retardado. Fala mansinho, fala. Fala mansinho que você vai convencer essas digníssimas aí a gostarem de você. Bizarro um bagulho desse. Porque me escutar um pouco não vai te fazer mal nenhum. Bom, eu trouxe aqui uns comentários desse próprio vídeo que ele postou lá na rede vizinha. Deem uma olhada aqui, rapaziada, no quanto que as digníssimas querem ouvi-lo. No quanto as digníssimas querem dar uma chance aí pro café com teu pai. A primeira ali, por que que esse perfil está ativo ainda? A segunda, toque toque? Quem é? Zoando aí que a polícia estaria batendo na porta dele, porque ele é um criminoso, vagabundo. A terceira aqui, café na cadeia. E é isso, né? Por aí vai. Tá cheio de comentários como esse aqui no vídeo que ele publicou. E o trouxa
pedindo, ai, me deem uma chance. A chance que elas querem te dar é que você seja enrabado aí pelo Tião Mexerica dentro da cadeia. A chance que elas querem que tu tenha é essa. Mas enfim, só para concluir aqui o vídeo, eu vi que tem muitos homens, né, aqui da comunidade, percebi isso principalmente nos comentários aqui que eu fiz no primeiro vídeo a respeito ali do Breno ter sido denunciado ao Ministério Público Federal, de que tinha muito cara aqui que se diz ser da Red com o argumento de que, olha aí, o Breno mereceu se ferrar, porque ele ficava criticando aqui o conteúdo da machosfera, nos tratando como lixo, então ele tem mais é que se dar mal mesmo. Então, rapaziada, eu discordo desse argumento. Eu acho que por mais que o Breno tenha críticas aqui à comunidade, e por mais até que ele seja mangina e esteja fazendo esse papel patético de implorar para mulheres que querem ver ele dentro de uma cela de cadeia pelo perdão e a compaixão delas, por uma chance. Por mais que o Breno esteja fazendo toda essa patifaria, eu, pelo menos, aconselho aos senhores que os senhores não comemorem censura e nem apoiem isso de alguma forma, mesmo sendo essa censura imposta em cima de um cara que vocês não gostam e que eventualmente até os critiquem. Primeiro, porque não é justo que o rapaz seja censurado, perseguido e até preso só por opiniões que ele tem. Até onde eu sei, ainda não é crime no Brasil ser idiota e ser mangina. Também tem isso daí, né? E mesmo que fosse crime, seria algo absurdo de qualquer forma. Mas mesmo que os senhores ainda estejam pensando que não, tô nem aí, foda-se, eu quero mais é que ele se foda mesmo. Bom, eu discordo, mas é um direito dos senhores. Mas não se esqueçam que uma hora essa censura e essa perseguição pode chegar até vocês. Então fica aqui, né, o meu conselho final. Eu acho que é melhor não se comemorar uma coisa como essas. O certo é até se repudiar isso. Fica a dica aí para todos os senhores e um excelente domingo a todos. E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje aí para vocês, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, deixa aí seu comentário dizendo o que você achou do vídeo, se tiver alguma coisa para agregar, pode comentar aqui pra gente. Obrigado pela atenção e um abraço, rapaziada.